Ok, gravando a partir de agora, então, aula de análise de investimento do dia 13 de maio de 2021. Então, Marcelo, eu só vou repetir para aqueles que não estão podendo assistir agora, vão assistir em outro momento, tem a mesma informação. Então, quem perdeu o prazo de envio da tarefa 01, que era até ontem, perdeu a oportunidade de alavancar sua nota na média final. Não vai tirar zero, mas também poderia tirar uma nota boa que alavancaria a média final. Mas, como a resolução da tarefa 1 já está lá no SIGA, e eu vou apresentar daqui a pouco, para quem perdeu o prazo de entrega dessa tarefa 01, tem a oportunidade de refazer ela com outros valores, outras taxas, uma taxa de 2 dígitos, por exemplo, uma taxa de 11% ao ano, 12% ao ano, 14% ao ano, refazer ela e me enviar como tarefa 1, entre parênteses lá, atrasada. Certamente eu vou considerar, tá certo? Então, eu vou compartilhar com vocês a resolução dessa tarefa 1. Lembrando, tudo que a gente for fazer, e relembrando que nós estamos só na revisão da matemática financeira, né? Então, tudo que a gente for fazer, eu vou apresentar das 3 formas. A resolução pela fórmula, para quem for resolver à mão, principalmente para aqueles que forem prestar concursos no futuro, a resolução pela planilha do Excel e também a resolução via calculadora HP 12C. Vou compartilhar com vocês, então, só um momento. Vocês estão vendo aí? Resolução, tarefa 01? Estou sim, professor. Está sim, prof. Então, do lado esquerdo, bem do esquerdo, na coluna A, linha 2, ali, tem no Excel, entre parênteses, eu botei função potência modificada. Eu, na verdade, nunca uso essa função do Excel, que é a função potência. A função potência está aqui embaixo a fórmula. Basicamente, é colocar lá na célula do Excel, colocar igual, potência, abre parênteses, 4, que é o valor que você quer elevar a potência, ponto e vírgula, 2 no exemplo aí, eu quero levar um 4 ao quadrado. 4 ao quadrado, ele vai me devolver 16. E essa função potência para calcular a taxa equivalente, você precisa modificar ela. Eu acho muito trabalhoso e nunca utilizei o Excel, mas, enfim, estou repassando para vocês a fórmula. Coloca lá igual, potência, abre parênteses, 1 mais a taxa, ponto e vírgula, 1 sobre... Oi? Aqui, para mim, só está aparecendo a tabela com notas, tipo, tarefa, tá o nome dos alunos, aí tarefa 1, taxa equivalente ano, mês, dia. Isso, só essa daí. Isso, então está explicado, eu estou compartilhando a tabela errada. Obrigado por me alertar. É que eu não consigo ver, eu fui para o arquivo certo e acabei compartilhando o errado. Então, espera aí, vamos lá de novo. Eu fechei aquele arquivo. Atrapalhadas. Agora, estão vendo? Agora está aparecendo. Então, bem à esquerda, resolvendo no Excel, modificando a função potência. Tá um trabalhinho para resolver. Você abre parênteses, 1 mais a taxa, ponto e vírgula, elevado a quê? 1 sobre 12. Eu quero saber a taxa de um mês de um ano que tem 12 meses. E aí subtraio a unidade. O resultado dá certinho. Eu não sei, eu acho que vocês conseguem ver a barra de fórmula lá em cima. Eu só estou replicando essa fórmula que eu coloquei ali.
Dá um enter nisso aí, o resultado é esse. Uma taxa de 2,75 ao ano representa uma taxa de 0,2263 ao mês. O que eu fiz aqui? Aqui tem um errinho. É 2,75. Tem mais um erro. Se a taxa é de 2,75% ao ano, qual é a taxa diária, né? Então, da taxa anual, na primeira fórmula, eu quis calcular a taxa equivalente mês, e na segunda fórmula, aí, potência é igual a 1,275%, ponto e vírgula, 1 sobre 365. Então, eu quero saber qual é a taxa de um dia dos 365 dias do ano, e daí subtrai a unidade. Dá certinho aí, a taxa diária é de 0,0074%. E aqui embaixo eu só botei a função potência na íntegra, que está lá nas funções do Excel, que você precisa adaptar essa função. Tá bom? Eu não uso o Excel para calcular a taxa equivalente, que eu acho muito mais trabalhoso. Então, mais para a direita, agora, já lá nas colunas D, a forma de calcular na HP. É um macete que existe aí para você calcular na HP. Então, entendo. A primeira, eu tenho a taxa anual de 2,75, né? Então, eu sei que o ano tem 12 meses, eu boto N, número de períodos, eu entro com 12. O que está em vermelho aqui, nessa minha notação da HP, é sempre o valor que eu vou buscar, tá? Então, eu vou pular. Então, se a taxa é 2,75% ao ano, então suponha que no dia 1º do ano você vai lá e aplica R$100. Então, se você está aplicando, R$100 entra como negativo, um desembolso, né? Então, lá no valor presente, você digita na HP 100, clica na teclinha CHS, que fica bem à direita do menu lá em cima, para que esse valor no visor, ou seja, ele apareça negativo, e daí clica em PV, ou seja, o seu valor presente no dia 1º, o valor que você desembolsou é de R$100. Se a taxa é de 2,75% ao ano, então subentende-se que no final do ano você vai ter R$102,75. Então, digita lá no HP 102,75, clica lá no FV, esse é o teu valor futuro. Então, você tem 3 entradas, o número de períodos, o valor presente e o valor futuro. Aí, clica lá na teclinha aí e manda a HP calcular a taxa embutida, a taxa mensal aí que está embutida. E a HP vai te retornar exatamente esse valor, 0,2263, que é a taxa mês equivalente a uma taxa de juros de 2,75% ao ano. E aí eu continuo. Se eu tenho a taxa mês, eu posso também calcular a taxa dia. Então, de novo, eu sei que o mês tem 30 dias, lá na HP eu digito 30, teclinha N, na mesma base 100 CHS, clico no PV, e se rende ao longo do mês 0,0075, desculpa, se rende ao mês 0,2263, é razoável supor que o meu valor futuro dessa aplicação no início do mês o valor futuro dela vai ser R$100,2263. Então, eu tenho, de novo, tenho o valor presente, tenho o valor futuro e tenho o número de períodos, que no caso são 30 dias. Clico no I e mando a HP me calcular a taxa diária de juros. Agora, vamos lá para a segunda questão dessa tarefa. Supondo que eu emprestasse R$1.000 para um amigo meu hoje.
E supondo que a taxa de juros anual é 2,75 ao ano, e esse meu amigo me promete devolver amanhã os mesmos R$1.000, se fosse cobrar juros desse meu amigo, quanto que ele deveria me pagar? Então, eu já conheço a taxa dia, o número de períodos é 1, e aí, para quem quiser brincar, se eu emprestasse o dinheiro por 3 dias, então vai lá na HP e digita 3. A taxa diária é a mesma, o valor que eu vou desembolsar, eu vou emprestar para ele hoje é R$1.000, mando calcular o valor futuro. Nesse caso aqui de eu emprestar esses R$1.000 de um dia para o outro, no dia seguinte ele deveria me devolver R$1.000 e mais 8 centavinhos. Eu nem sei se existe moeda de 1 centavo, existe, né? Existe, é raro de ver. Mas tem. Normalmente, quando tem uns centavinhos de troco aí, você ganha umas balinhas, né? Então, aí, respondendo à questão, meu amigo deverá me devolver os R$1.000 mais 8 centavos, que é os juros desse R$1.000 de um dia para o outro. Agora, o cálculo pela fórmula. A fórmula, se vocês estão olhando lá os slides, tem lá no SIGA, né? Tem os slides lá, eu não lembro com que nome que está lá, mas tem um material que eu chamo de material base. Lá tem o cálculo da taxa equivalente, que é o IQ abre 3. Até lá tem um exemplo de como calcula pela fórmula. Abre 3 parênteses aí, é 1 mais a taxa, dividido por 100. Lembrando que quando você trabalha com fórmulas, você sempre tem que dividir a taxa por 100. Na HP, você entra com a taxa direto, ó. Você não precisa dividir a taxa por 100, porque a HP já tem uma rotina interna. Quando você informa a taxa, nesse caso aqui 0,0075 ao dia, e clicar no I, a HP já tem uma rotina interna que ela automaticamente já divide esse valor por 100. Mas pela fórmula não tem como. Você precisa sempre dividir. Por que divide por 100? Porque lá no final, notem as peculiaridades da fórmula. Esse 1 mais, você acrescenta a unidade para dividir alguma coisa. Porque se você não acrescentasse a unidade aqui, qualquer coisa dividida por qualquer coisa é ela mesma, né? Então, você precisa acrescentar a unidade para saber quanto que é essa variação aí. Então, na primeira parte da fórmula, você acrescenta a unidade, ou seja, acrescenta o número 1. Lá no final, você tira ele. Por isso, esse menos 1 aí no segundo parênteses. Da mesma forma como a taxa você divide por 100, lá no final você multiplica todo o resultado da fórmula por 100. E essa primeira parte da resolução aqui, dessa equação, 1 mais a taxa dividido por 100, elevado a ND sobre NC. O que é isso? Eu coloco uma legenda lá embaixo. ND é o período referente à taxa desejada. Você tem uma taxa anual e a tua taxa desejada é de 1 mês. Então, qual é o período disso? A taxa desejada é 1. E dividido por NC. O que é o NC? O período referente à taxa conhecida. A taxa que você conhece é 2,75 ao ano. A gente sabe que o ano tem 12 meses. Então, nessa fórmula, continuando aqui embaixo, você entra com 1 mais a taxa, que é 2,75 ao ano, divide por 100, elevado ao quê? A 1 sobre 12, menos 1 vezes 100. Continuando mais à direita, eu já dividi lá o 2,75 por 100, vai dar 0,0275, e como tem que acrescentar a unidade, aqui eu já resumi, já pulei um passo aqui, já botei 1,0275. Elevado a quanto? A 0,0833. Da onde vem isso? Do 1 sobre 12. Aliás, fica uma boa dica aí. Para quem for fazer concursos que tiverem essas questões de finanças,
decorem esse valor 0,0833, que é nada mais, nada menos do que 1 sobre 12. Então, se você for fazer um concurso daí, está pedindo uma taxa equivalente mês, você tem que dividir 1 sobre 12, você tem um trabalhinho para dividir isso aí, à mão. Então, se você calcular, é 1 sobre 12, então eu já sei que é 0,0833. Então, elevando esse 1,0275 à potência 0,0833, isso aí vai dar 1,0023. Tira a unidade, vai dar 0,0023, multiplica por 100, vai dar esse valor aqui embaixo, 0,2263% ao mês, que é o mesmo que nós achamos aqui na HP. Pronto, essa é a primeira parte. Daí, eu preciso também calcular a taxa, dada a taxa equivalente mês, a taxa mensal, eu quero saber a taxa diária. Então, é o mesmo raciocínio, é a mesma fórmula, só que aqui agora é elevado a 1 sobre 30. 1 sobre 30 vai dar 0,0033. Resolve tudo isso aí, você vai chegar aqui nessa taxa aí, dia, exatamente de 0,0077 ao dia, que é o que nós encontramos lá na HP também. 77, lá foi 75, em algum lugar eu errei aqui. Alguém pode me dizer aonde que... Uma das duas aqui está errado, essa taxa tem que ser a mesma. Eu acho que eu errei aqui na hora de digitar 75, 75. Ah, não, tá certo, 2,75. Tá, a taxa ao dia... Aqui que eu errei, ó. Em alguma coisa eu errei aí, depois eu vejo. Zero vírgula 0077. Ah, não, tá certo. Pronto, daí se eu tenho a taxa dia... Aqui eu entrei com 0,75, não sei por quê. É 75 mesmo, prof. Eu acho que na hora de digitar aqui embaixo, porque pela fórmula, eu tive que fazer as contas à mão e digitar aqui. Então, eu acho que aqui eu errei. Estava errado mesmo ao dia aqui, ó, porque aqui do lado mais direito eu repito a taxa e aqui eu digitei certo. Só que aqui embaixo, daí eu errei. Aí eu me baseei pelo erro que estava o anterior. Então, deixa eu rapidamente corrigir isso aqui. A taxa diária é 0,75 e não 77. Pronto. Salvar isso aqui. Então, eu conhecendo a taxa diária, que é 0,0075, aí eu vou para a parte B dessa tarefa 1. Se eu emprestar R$1.000 a um amigo por dia, cobrar os juros dele de um dia para o outro, quanto que ele vai ter que me pagar? Esse quanto que ele vai ter que me pagar, vocês já podem subentender, eu vou ter que calcular o valor futuro, porque o valor que ele vai me pagar amanhã não é um valor presente, é um valor que eu vou receber amanhã, portanto, é a fórmula do valor futuro. A fórmula do valor futuro está lá nos slides, no texto base lá, é essa aqui. Valor futuro é igual ao valor presente, abre parênteses, 1 mais a taxa dividido por 100, elevado a n, que é o número de períodos. Então, o valor futuro, vou emprestar R$1.000, que é o valor presente, 1 mais a taxa de 0,0075, elevado a quanto? A 1, porque é um dia. Se fosse por 3 dias, seria elevado a 3. Então, resolvendo isso,
R$ 1.000 vezes 1,00, são 4,075. E isso tudo vai dar, valor futuro vai dar R$1.000,075. Como essa terceira casa decimal não existe na nossa moeda, quando você tem lá o preço da gasolina, R$ 5,4999, isso não existe, tá? Na nossa moeda não existe, só existe a menor fração da nossa moeda é 1 centavo. Então, eu tenho que arredondar esse valor. Você arredondando esse 0,075, a resposta certa vai dar, meu amigo vai ter que me devolver R$1.000,08 no dia seguinte. Os mesmos valores que nós encontramos aqui na HP. Lá na função potência, eu não acabei nem resolvendo, nem entrando com a função do valor futuro. Mas é simples também, quem conhece as funções do Excel aí, vai lá, procura valor futuro, dá as entradas certinho, com as taxas, com o valor presente, e manda calcular o valor futuro. Tá bom, gente? Vou terminar essa apresentação. Pronto. Agora, o que mais? Dúvidas? Marcela? Não, professor. Acho que a maioria do pessoal não está participando aqui hoje. Na verdade, eu tenho uma pergunta. Eu posso fazer no Excel ou no Word, ou então fazer no caderno e tirar uma foto para enviar o exercício? Como... Pode fazer no caderno, envia, manda uma foto e manda anexa no e-mail. Tá. Tanto faz. Bom, deixa eu apresentar para vocês aqui, só um pouquinho. Vou compartilhar o texto base lá, que eu chamo de texto base. Vocês estão vendo? Estou. Agora está aparecendo, prof. Avaliação, análise de investimento. Esse slide básico que eu deixei aí, que é a orientação do nosso conteúdo. Tem alguns conceitos aí mais teóricos, né? O papel das expectativas, expectativa de curto prazo, longo prazo. Vocês entenderam isso? Ficou confuso? É que para a economia, para contábeis, para contabilidade, formalmente, período de curto prazo é considerado tudo o que acontece na empresa dentro do mesmo exercício fiscal. E no caso do Brasil, o exercício fiscal começa no dia 1º de cada ano e finaliza no dia 31. Então, tudo que acontece no mesmo exercício fiscal, para contabilidade, é curto prazo. E longo prazo é o que ultrapassa um exercício fiscal. Para a economia, isso é mais relativo. No caso do economista, eu botei aí um exemplo, as expectativas de curto prazo são aquelas em que a empresa produz com base nas mesmas instalações, ela não mudou a forma de instalação, não comprou uma máquina nova, não expandiu. Então, a produção de curto prazo dessa empresa pode durar 10 anos. Ela continua produzindo na mesma estrutura. E já a expectativa de longo prazo, eu sempre dou como exemplo o menino da cantina ali da Unemat. Se ele encomendou uma cafeteira nova lá de uma fábrica de São Paulo, a expectativa de longo prazo dele pode durar uma semana só. Daqui uma semana, com a instalação dessa nova cafeteira, ele vai
poder atender mais alunos lá, vender mais cafezinhos, ele vai ter alterado a estrutura dele. A aquisição de estoques de capital, máquinas, instalações, enfim. Então, a questão das expectativas na economia, muitas vezes eu dou aula na Contábeis também, o pessoal não entende muito bem isso, como que essas expectativas elas não têm um limite de prazo. Na economia é mais subjetivo um pouco. Né? Não sei se vocês entenderam muito bem isso, mas eu acho que está meio mastigadinho. Aí está passando um trator bem agora aqui na frente da avenida. Acho até que eu vou... É aquele caminhão de limpeza, faz um barulho danado. Deixa eu passar um pouco esse barulho. Lá no slide também eu tenho a fórmula da taxa de juros equivalentes. Eu botei ela de uma forma mais formal aqui hoje. Eu acho que no slide que vocês têm, que está lá no SIGA, ele está um pouquinho diferente. Está com outra anotação, mas é a mesma fórmula. E o exemplo que eu dou aí é calcular uma taxa de juros de 12% ao ano. E olha, gente, isso é muito comum. Uma taxa de juros de 12% ao ano, você perguntar quanto que é o juro por mês, as pessoas simplesmente fazem uma taxa de juros de 12% ao ano, o ano tem 12 meses, então pega 12 dividido por 12, o resultado dá 1. A taxa mensal vai ser de 1% ao mês. Não é, gente, tem que lembrar que é juros sobre juros. Colocando na fórmula, a taxa de juros de 12% ao ano equivale a uma taxa de 0,95% ao mês. E aí mostro aí também na HP, a HP só vem comprovar, N igual a 12, valor presente sem negativo, no final, se é 12%, valor futuro é 112, manda a HP calcular a taxa, ela vai retornar essa taxa de 0,95% ao mês. Aí tem os juros compostos, eu acho que lá, não sei se em algum lugar eu falo de juros simples, acho que aqui nos slides não, até porque os juros simples, eles praticamente não se utiliza mais nem em negócios de pai para filho, né? Mas a única mudança que tem de juros simples para juros compostos é que nos juros simples, esse N aqui que está na potência, fora do parênteses, ele soma dentro, é 1 mais a taxa mais o número de períodos. E quando é juros compostos, o número de períodos você joga para fora do parênteses e eleva a potência disso. É o efeito dos juros simples. Alguém chegou a ver uma planilha de planejamento financeiro que eu disponibilizei lá no SIGA, eu acho que na metade da semana. De R$50 para poder, quanto que ia dar no final de 30 anos, se eu não me engano? Isso. Eu disponibilizei lá para quem manja um pouquinho de Excel, olha aquela planilha. Num período de 30 anos, isso dá não sei quantos meses, 120, 240, 360 meses. Um período mais ou menos que vocês entram no mercado de trabalho e se economizarem, começando lá com R$50, depois eu mudo essa economia mensal de 50, eu passo para 100 por mês, mas eu acho que é lá depois de 2, 3, 5 anos, não lembro. No final de 30 anos, vocês são milionários e não ficam mais dependendo de aposentadoria oficial. Vocês conquistam a independência financeira. E isso é o poder dos juros sobre os juros ao longo do tempo. Então, eu tenho aqui, nessa revisão de matemática financeira, né, as fórmulas do cálculo do valor futuro, do valor presente,
coloco o exemplo resolvido aqui também. Cálculo de taxas de juros, como é que você faz para calcular? Dou o exemplo resolvido também. Tá. Esse é o exemplo do cálculo de o exemplo de uma compra de uma simples calça jeans a R$200 em 3 parcelas, de tanto. Se à vista você consegue pagar 170, qual é o valor dos juros que está embutido na parcela? Então, tem a fórmula aí, tem o jeito de calcular pela fórmula, como também pela HP. Notem que uma parcelinha de 66 na compra de uma calça de R$200, a 66 você sai agradecido da loja, agradecido, grato ao vendedor que facilitou aquela compra em 3 parcelas de R$66, parcelinhas suaves que cabem no seu bolso. Você imagina que ele está te fazendo um favor, né? E olha só os juros que ele está te cobrando ao mês em cada uma daquelas parcelas. 5,56, sendo que a taxa básica anual de juros hoje é 3,5% ao ano. Ele está te cobrando quase o juro anual em uma parcelinha mensal. Esse exemplo aí, gente, explica por que o comércio, de um modo geral, força a venda a prazo. Eles não querem vender à vista. Muitas vezes você chega, quanto está essa calça? R$200 em 3 parcelas de 66. Mas eu quero pagar à vista. Se você pagar à vista, é os mesmos R$200, porque nós não cobramos juros, não tem juros nessa parcela. Vocês acham que eles seriam bonzinhos o suficiente para te facilitar o pagamento sem juros? Tem juros aí embutidos, sim. Em algumas lojas, tem lá a diferença, o valor que você pagaria a prazo e o valor para pagamento à vista. Quando eu vou passear no comércio aí na cidade, eu gosto de ajuntar esses folhetos aqui, vocês estão vendo? Não estão vendo, porque eu devo estar compartilhando. Eu não estou nem com a câmera ligada aqui. Agora está aparecendo. Tá, esses folhetos que tem no comércio ali, né? Então, tá meio pequenininho aqui, mas eu vou ler aqui para vocês. Ó, essa geladeira aqui, 15 vezes no carnê de R$ 79,90. Então, a prazo daria R$ 1.198,50. Mas, se for pagar à vista, você pagaria R$ 799. Então, eu, por curiosidade, eu estou mostrando dessa loja, porque essa loja não tem mais aqui em Sinop, tá? Então, essa eu posso mostrar, não tem mais aqui, então não vão se incomodar. Então, eu sempre fico curioso, gente, e eu pego e calculo quanto de juro tem embutido em cada parcelinha desse. Acreditem, lógico que muda as taxas de juros. Ó, aqui em cima eu tenho uma televisão, à vista 1.648, a prazo em 15 parcelas ficaria em 2.203. Então, a taxa de juros que está embutida nessa televisão, como é um bem de valor maior, ela é diferente da geladeira, como diferente dos bens de menor valor. Mas, em média, acredite, nas taxas inseridas em cada parcelinha dessas, nos mais variados bens, passa de 5% ao mês. Isso explica por que os donos dessas lojas, dessas redes de eletroeletrônicos e do comércio de um modo geral, ele força a venda à vista. Aliás, desculpe, a venda a prazo. Não estou dizendo que eles são de má fé, não. É uma estratégia deles.
o cliente vai ficar satisfeito porque tem mais prazo para o pagamento e vai desembolsar parcelas de valores bem menores a cada mês. Aquela velha história, cabe no meu orçamento mensal. Já para o pagamento à vista, eventualmente ele vai ter que fazer um sacrifício maior. E nessa venda, o dono da loja ele está recebendo juros mensais de mais de 5%. Por que eles não gostam de vender à vista? Porque no caso da televisão, se ele vendesse à vista, ele iria receber R$ 1.649 naquele dia. Esse dinheiro, o dono da loja não vai guardar num cofre ali e ficar guardado ali, né? Até porque é um risco, né? Ele vai depositar num banco e normalmente numa conta remunerada. E quanto que está rendendo isso lá no banco? Seja lá se for numa renda fixa, numa conta remunerada ou numa simples poupança. Há uma taxa de 2,5% ao ano, o juro mensal, a Selic cheia, na íntegra, vocês calcularam lá no exercício, deu 0,22% ao mês. Quanto menor é uma remuneração de 0,22% ante uma remuneração parcelada de 5,5% ao mês de juros. Compreende por que essa pressão para que as vendas sejam parceladas e não mediante pagamento à vista? Há alguns anos atrás, há muitos anos, mais de 10 anos, nesses eventos, semana de eventos econômicos que a gente tinha tradicionalmente a todo semestre, no curso de economia, eu chamava palestrantes aí para dar palestra nesses eventos no auditório. E um desses palestrantes foi o dono de uma grande rede de eletroeletrônicos que tem lojas no Brasil inteiro. E ele confidenciou na palestra que ele deu aqui, que eles têm lojas aí, tem milhares de lojas no Brasil. Ele era o dono. Ele disse, olha, o limite dos meus gerentes para vendas à vista ao longo do mês é de 20%. O gerente que fechar um mês e fez mais de 20% das vendas à vista, ele já sabe que ele vai perder o cargo dele, vai ser rebaixado. Entende? Então, quando o cliente força muito, mas se eu pagar à vista me dá um desconto, o vendedor vai consultar o gerente. Se tiver dentro desses 20% que ele pode vender à vista, eventualmente ele vai te dar um desconto e você vai comprar à vista. E não vai pagar aqueles juros. Mas se a cota de venda à vista dele já estiver cheia, o gerente vai preferir perder a venda, mas não te dar um desconto na compra à vista. Estão percebendo? Alguém mais entrou aqui? Não, ninguém, né? Puxa. Infelizmente. A aula está sendo gravada, eu só queria relembrar aos demais que há participação nessas aulas, que tem por objetivo tirar dúvidas. A participação, a presença e a participação também é um critério de nota lá no final. Vamos adiante, então. Vou voltar a compartilhar. Temos 15 minutos ainda. Vocês estavam vendo já o slide, né? Então, tenho exemplos aí, tem as resoluções dos exemplos aqui, nesse caso aqui, eu acho que é só na HP. Tem o exemplo 2, exemplos resolvidos, tem a solução. Valor de um imóvel de 200 mil, entrada de 40 mil, os reforços em determinados períodos de 30 e tantos mil. Como que se calcula isso? Valor das prestações. Daí tem uma outra parte interessante aqui, que são essas 4 situações, eu chamo assim,
4 situações cotidianas envolvendo taxas de juros, por exemplo, taxas de juros, valor à vista, valor a prazo e o cálculo do valor das parcelas de uma determinada compra ou de algum determinado negócio. É o conhecido modelo Price, no qual as prestações são iguais, as séries uniformes com prestações iguais. Só explicando, tem o modelo Price, em que as parcelas são iguais e consecutivas, e tem um outro modelo CAC, que é o chamado modelo francês. Esse nós não estamos vendo aqui. Nesse modelo francês, dado um empréstimo de uma prefeitura para comprar uma máquina, uma patrola, um caminhão, enfim. As parcelas, os juros e as parcelas calculadas no modelo francês, as primeiras prestações são as mais altas. E as últimas prestações passam, quer dizer, você vai cobrando os juros e tirando repondo o principal nas parcelas, num valor bem maior nas primeiras parcelas do que as últimas. Imagine uma prefeitura que financia um caminhão através de um banco, de uma linha de crédito oficial aí, um caminhão para pagar em 3 anos. Né? Mas imagine que daqui a 2 anos termina o mandato desse prefeito. Se essas parcelas fossem iguais no modelo Price, esse prefeito deixaria muita dívida para o seu sucessor. E isso, graças à lei da responsabilidade fiscal, não é mais permitido. O atual gestor não pode deixar até tanto por cento de dívida para o gestor futuro, caso ele perca a reeleição, enfim. Então, para amenizar esse problema, os financiamentos, principalmente no setor público, prefeituras, autarquias, outros órgãos públicos, os cálculos estão sendo adotados no modelo francês, modelo CAC. Infelizmente, não está previsto no nosso conteúdo aqui. Mas é fácil de identificar a diferença. No modelo CAC, as primeiras parcelas são bem altas, de modo a abater tanto os juros quanto o principal, o saldo da dívida, e as últimas parcelas vão ficando cada vez menores. Desse modo, o gestor eleito lá no último ano vai assumir uma dívida proporcionalmente bem menor, a dívida que foi feita, o saldo da dívida é bem menor. Tá ok? Fica esse alerta aí para quem for trabalhar no serviço público, modelo CAC, modelo francês, de cálculo de parcelas, está sendo muito adotado nos últimos anos. Então, eu tenho situações aí em que você conhece o valor da prestação e deseja calcular o valor do futuro. Esses slides dessas 4 situações, eu sugiro que vocês deem um jeito de imprimir elas e guardar, porque vira e mexe no dia a dia, vocês vão precisar se deparar com uma situação cotidiana dessa. É dado o valor da parcela e você quer calcular quanto que vai ser o valor futuro. Está aqui a fórmula, está aí explicado como é que calcula na HP, com um exemplo resolvido. Aí você vai, poxa, não lembro mais, sei que tem uma fórmula, não lembro mais. Guarde essas formulazinhas, também aquele slide da taxa, do cálculo da taxa equivalente, principalmente na HP, que é muito simples, são 3 cliques, 4 cliques, você calcula a taxa equivalente. É bom guardar isso em algum lugar aí, porque vira e mexe, você vai precisar disso aí no futuro. Então, tem essas 4 situações aqui. Cálculo da taxa de juros, e aí pronto, aí nós entramos em análise de investimento mesmo. São 10 minutos, gente, que falta, 9 minutos agora. Eu estou repassando bem rápido isso aqui, porque eu vou disponibilizar, eu não sei se hoje e amanhã vai dar tempo, mas daí eu já vou disponibilizar a tarefa 2 para vocês no SIGA. Mais tardar, até final de semana, sábado ou domingo, eu já deixo lá disponível no SIGA, que vai ser também com base
com base nessa revisão de matemática financeira. Daí eu acredito que, a partir da terceira aula, a gente já entra, de fato, em análise de investimento. Eu vou ver se deixo mais uma ou duas atividades para que, de modo a que vocês tenham pelo menos 3 atividades que são mais simplesinhas, nessa questão da revisão da matemática financeira. Porque depois os cálculos de VPL, TIR modificada, usando os instrumentos de análise de investimento mesmo, as questões elas são um pouquinho mais complexas e pode ser que vocês patinem um pouco na resolução, e aí, eventualmente, a nota fica um pouco a média vai ficar um pouco achatada. Então, para ser justo com vocês, acho que eu vou passar mais umas 2 tarefas, só com base nessa revisão, que isso aí permite que vocês alavanquem bem a média final de vocês. Tá certo? Vou voltar aqui. Contamos com a honrosa participação do Daniel e da Marcela. Tem um tempinho ainda, vocês querem comentar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Sugestão? Por enquanto, que está mais em matemática financeira, eu acho que está bem tranquilo. Talvez mais para frente, pode ser que a gente tenha mais dúvidas. Hora da prova, principalmente. Professor, eu não sei se daria tempo de falar isso agora ou se a gente se prepara para conversar na próxima aula a respeito desses contratos de financiamento imobiliário de valores decrescentes. Como que a gente avalia que dados, ou a gente podia fazer um exercício desses para saber quanto a gente está pagando de juros e quanto na parcela que a gente paga. Por exemplo, eu tenho um contrato de financiamento desses, da Minha Casa Minha Vida, eu queria saber o quanto que eu pago do contrato em si e qual é o montante que eu estou pagando de juros na parcela. Deixa eu anotar aqui. Eu vou só anotar aqui. Porque através desses cálculos que dá para fazer entrar com alguma ação para reajustar o valor dos juros, né? Eu não sei, as parcelas não são iguais? Não, no meu caso, elas são decrescentes. Então esse não é o modelo, não é o modelo price. Não é. Então, eles começam de um valor X e vai decaindo até um valor Y. Isso. O que eu posso fazer, eu vou disponibilizar lá no SIGA e a gente pode comentar, porque hoje não vai mais nem dar tempo. Uhum. Na próxima aula, eu tenho muitos projetos que eu fiz aí de financiamentos FCOs. Uhum. É o Fundo Constitucional do Centro-Oeste. Uhum. Abrir, por exemplo, o sujeito fiz um projeto lá, o sujeito queria construir um armazém e financiou isso via FCO em 12 anos. Né? Então, tem 2 anos de carência para ele começar a pagar, mas a carência é só sobre o principal, mas os juros ele já começa a pagar já a partir do primeiro mês. Então, no valor das parcelas, separar o que é juros e o que é amortização do principal. Isso é importante. Uhum. Então, eu posso mostrar isso, né, para vocês aí. Eu até anotei aqui. Eu acho que eu vou disponibilizar lá no SIGA. Uhum. É uma planilha de Excel só. E aí comento aqui numa próxima ocasião. Na próxima aula, pode ser. Pode. Uhum. Porque é muito interessante que em cada parcela você tem parte da parcela é a amortização daquele valor que você tem que pagar, ou se é um caso de um empréstimo, um financiamento, é do principal que você tomou emprestado, e parte da composição da parcela é juro que está embutido nessa parcela. Justo. Então, como que se separa o que é amortização e o que são juros que está dentro daquela mesma parcelinha? Uhum. Isso aí é interessante saber, que aí você consegue distinguir o que é amortização e o que é juros. Até para você saber exatamente quanto você já pagou, do quanto você deve, né? Isso. Agora,
esses financiamentos imobiliários têm uma coisa complicada lá, hein? Eu não sei se a legislação já mudou, mas eu sei que bem antigamente, eu lembro que eu estava até na graduação, ainda na faculdade, um sujeito apareceu com um problema desse, que ele pagava, quanto mais parcelas ele pagava, mais aumentava o saldo devedor dele. É porque eles calculam os juros, é uma fórmula, não sei, é um negócio que fazia naquela fórmula, esses cálculos de financiamentos imobiliários, que você embute primeiro o juro e depois abate, quer dizer, você acaba pagando parcelas e o teu saldo devedor, em vez de diminuir a cada mês, ele vai aumentando. Pois é, pois é. Eu tenho a sensação, eu acho que eu já vi alguma coisa assim do demonstrativo, que eu pago praticamente 50% da parcela em juros. Mas eu vou apresentar isso aí, sim, essa planilha aí eu demonstro lá como é que você calcula isso e separa o que é juros de uma parcela e o que é amortização. E se você pudesse, além de trazer essa utilizando a FCO, verificar algum modelo, para mostrar para a gente a respeito do imobiliário, do financiamento imobiliário, né? Que é diferente. Pois é, mas aí eu dependeria de ter algum, né? Eu não. Na verdade, a única vez que eu me deparei com um cálculo desse foi quando eu estava lá em Florianópolis, ainda fazendo graduação, e era de um colega que tinha um financiamento imobiliário. Uhum. E aí ainda era na forma de carnês, era um calhamaço de carnês lá, não sei, 30 anos eu acho que ele financiou, e cada vez que ele pagava, aí destacava lá uma parte da folha lá, que ficava no banco, e carimbavam e autenticavam a parte que ficava no carnê. Então, deu até bastante trabalho colocar aquilo tudo numa planilha Excel, mas, enfim, para efeito de aprendizado foi interessante. Uhum. Mas tem essas nuances aí, esses financiamentos imobiliários. Ok. Tá, o Daniel, sobre o teu comentário, que talvez depois vai complicar, você vai perceber que não... que, na verdade, por exemplo, o VPL, que pode ser um bicho que assusta, né, um nome assim meio pomposo, tá? Valor presente líquido, como é que faz isso? Valor presente líquido nada mais é do que o somatório de todos os valores presentes. Então, se eu insisto um pouco nessa revisão de matemática financeira, com exercício, para vocês gravarem como que se calcula um valor presente, é porque lá depois, na análise de investimento mesmo, o cálculo do VPL nada mais é do que calcular de todos os fluxos, né, de um fluxo de caixa líquido, você calcular os valores, trazer todos os valores futuros para o valor presente. E aí só somar os valores presentes, isso é o VPL. Você vai ver que é bem simplesinho. Tá certo, gente? 11 horas, eu vou ter que interromper a gravação. E aí vocês podem ir saindo que eu fecho a sala e nós vemos, então, na próxima quinta-feira, tá bom? Até mais, professor. Tchau. Tchau, tchau. Até, prof.